Salve pessoal, meu nome é Diego Luiz Moura. Está chegando pela primeira vez do canal, já peço para você se inscrever aqui e conferir as diferentes playlists que eu tenho nesse canal. Esse vídeo ele faz parte de uma playlist que eu discuto questões relacionadas à pesquisa científica. E o tema de hoje é um tema muito interessante, muito importante e geralmente muito questionado por pessoas que estão ingressando na vida acadêmica, né? Ingressando no mestrado, ingressando no doutorado, e geralmente esse tema vai surgir. Qual é o formato que eu faço a minha tese ou a minha dissertação? Eu digo isso porque nós temos basicamente hoje dois formatos, né? Um formato tradicional, monográfico, e um formato que alguns locais chamam de escandinavo, ou organizado por artigos. Então hoje nós temos na pós-graduação brasileira algumas instituições que elas operam apenas com um trabalho monográfico, outras apenas com escandinavo, e na maioria delas agora a gente tem um modelo híbrido, né, que a instituição pode escolher, fica a cargo do orientador escolher como que ele vai fazer essa escolha. E muitas vezes o orientador compartilha isso com seus orientandos e aí envolve uma grande questão. Qual é o melhor formato a ser feito? Que formato eu vou fazer para a minha tese, para a minha dissertação? Bom, e essa temática uma temática que eu também convivi durante a minha formação acadêmica e eu tive as duas experiências. Então, no meu mestrado, eu tive a oportunidade de fazer uma dissertação no formato monográfico, tradicional, e na minha tese de doutorado eu fiz um modelo escandinavo, organizado por artigos. Então, eu vou dar aqui as principais análises a partir da minha experiência que eu tive a oportunidade de fazer nos dois, quer seja pelo modelo tradicional, quer seja pelo modelo escandinavo, organizado por artigos. Bom, antes de entrar especificamente nesses dois modelos, é bom que fique muito claro que não estamos falando de um modelo melhor, outro modelo pior, ou uma espécie de evolução. Era ruim, agora tá melhor. Ou involução, né? Era bom e agora está ficando pior. Na verdade, nós estamos falando de escolhas, né? De possibilidades. Então, não vai ter um modelo melhor ou pior do que o outro. O que vai ter são opções, e essas opções elas têm que ser analisadas de uma maneira muito pontual para que você consiga perceber qual que vai se adequar mais à tua perspectiva de pesquisa, à tua área, ou à maneira como você enxerga a sua formação como pesquisador. Então, não há um modelo melhor nem um modelo pior. Portanto, estamos falando de conhecer quais são as potencialidades de cada modelo, seus pontos positivos e seus pontos negativos, tá bom? Então, vamos começar analisando o modelo tradicional, que é um modelo que ocorre por mais tempo, né? Tem ocorrido na pós-graduação brasileira e internacional também por mais tempo, que é o modelo monográfico. Então, o modelo monográfico, ele é organizado por capítulos. Então, geralmente, se você já leu alguma tese ou já pesquisou teses para fazer suas pesquisas em outro momento, vocês perceberam naquele tipo de formato de dissertação ou de tese que vai envolver geralmente um capítulo inicial, um capítulo de revisão da literatura ou de referencial teórico, um capítulo específico de metodologia e um ou mais capítulos de resultados e, final, um capítulo de conclusão. Então, essa geralmente é a organização de um formato monográfico tradicional. E quais seriam as vantagens, né? Eu diria que a principal vantagem desse modelo é porque ele por ser um modelo mais longo, é possível que você possa discorrer melhor sobre seu tema sem tanta pressão do número de caracteres, do número de folhas. Você pode organizar melhor os teus dados, abrindo diferentes capítulos, diferentes frentes. Então, permite que você discorra melhor sobre o tema de uma maneira geral, que você possa não ficar preso com limitações de caracteres nem de páginas. Bom, e quais seriam os pontos negativos? Eu diria que o primeiro ponto negativo é que ele pode, ao ficar muito longo, ele dificultar tanto a leitura de outros pesquisadores, quanto a própria publicação. É só você parar e pensar quantas vezes você já leu uma tese completa, ou uma dissertação completa. Dificilmente a gente lê, hoje a gente tem contato com os artigos, né? Então, eu diria que esse é o principal ponto, um dos pontos positivos, na verdade, né? Ele ser muito longo, ele dificultar o acesso à fonte. Eu diria que um outro ponto é que ele vai dificultar a publicação, porque muitas vezes esse trabalho tradicional, ele é envolvido para gerar o dado, responder as questões e gerar o dado, e muitas vezes ele vai produzir, quando produz, apenas um artigo. Então, é um esforço de pesquisa que acaba, no que se refere à sua publicidade, a tratar com apenas um artigo.
E aí, por sua vez, ele pode ficar também muito repetitivo. Como ele vai ser muito extenso, pode ser que ele se repita muito. Uma das coisas que eu já pude observar, participando de bancas de dissertação, de mestrado, tese de doutorado, é que nesse modelo monográfico, muitas vezes a necessidade de ter um capítulo de revisão de literatura, um capítulo de referencial teórico, envolve uma espécie de muito corta e cola, ou então uma necessidade de alongar para tentar explicar minúcias e a necessidade de que aquilo fique com o maior número de páginas mesmo, né? Há um pouco dessa cultura, dessa tradição, não sei se você já escutou, mas eu lembro que falava-se muito, quando eu estava entrando na pós-graduação, que uma boa tese ela tinha que se sustentar, não só teoricamente, mas em cima da mesa, de tão grossa que ela tinha que ter. Mas aquilo que eu falei anteriormente, qual foi a última vez que a gente leu uma tese completa? É complicado isso. Então eu diria que essa repetição, ela acaba sendo um ponto negativo que atrapalha significativamente. A impressão de que estamos lendo a mesma coisa por muitas vezes durante todo o trabalho. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes no momento de análise, essa literatura que foi trabalhada em outros capítulos, muitas vezes ela não aparece sendo operacionalizada. Então acaba sendo também um problema de coerência interna na própria construção. Bom, eu diria que esses seriam os principais pontos negativos. Agora vamos para o modelo escandinavo. O modelo escandinavo ele tem surgido de alguns anos para cá, tornado de uma maneira mais visível no campo acadêmico e tendo sido mais utilizado. Então, hoje, conforme eu falei, é muito comum que as instituições utilizem o modelo escandinavo. Bom, o que seria esse modelo escandinavo de pensar uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado? A primeira explicação mais fácil seria que é um modelo que ele é organizado por artigos. Então, há uma convenção que geralmente, numa dissertação de mestrado, esse trabalho ele tenha 2 artigos e numa tese de doutorado que ele tenha 3 artigos. Mas repare que isso não é uma regra. Isso geralmente é o que tem sido convencionado. Pode acontecer que na sua instituição o mestrado seja 1, 2 ou 3 artigos e o doutorado seja 2, 3 ou 4 artigos, enfim. Mas esse modelo escandinavo ele preza pela organização do trabalho em diferentes artigos. E como que ele vai ser estruturado de uma maneira geral? Ele vai ter uma introdução. Essa introdução, geralmente, muito sucinta. O objetivo dessa introdução é trazer à tona a principal problemática do trabalho e cumprir a função de apresentar os diferentes artigos que vão estar dispostos lá. Então, vamos pegar um exemplo de uma dissertação de mestrado com 2 artigos. Nessa introdução, apresentaria o problema de uma maneira bem objetiva e direta e mostrando como o pesquisador vai fazer para solucioná-lo, dizendo as duas partes, que seriam os 2 artigos, e como que esses 2 artigos se complementam para responder a questão. E teríamos, no final, uma conclusão, que seria a conclusão que amarraria todos esses 2 artigos. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que no modelo escandinavo, os artigos eles não são totalmente independentes. Eles são independentes entre si, mas ao mesmo tempo eles têm que se complementar, porque eles têm que estar relacionados com o objetivo geral do trabalho e logo vai ter uma conclusão que amarre essa questão. E aí, qual seria o ponto positivo na minha visão do modelo escandinavo? É que o modelo escandinavo ele tem uma agilidade na publicidade, na publicação desse artigo. Porque como será construído já no formato de artigo, e muitas vezes algumas instituições pedem para que o artigo ele fique já nas normas da revista, e muitas vezes você só pode qualificar se um artigo tiver submetido ou aprovado, ou publicado, dependendo da instituição. Então ele já dá uma agilidade, então ele já é montado para publicizar, para se tornar público em revistas acadêmicas. Um outro ponto positivo é que ele já tenta agilizar e potencializar o número de pesquisas que vão se dar a partir da dissertação ou da tese. Então, conforme eu falei, às vezes, quando a gente olha uma dissertação modelo tradicional, uma tese modelo tradicional, é possível que ali só tenha a possibilidade de publicar um artigo, quando se espreme os dados e se organiza. Quando se pensa o modelo escandinavo, você já pensa a construção dessa tese ou dessa dissertação pensando nos produtos que elas vão gerar. Produto no sentido de novidade para o campo acadêmico que vão se transformar em artigos para publicação. Então ele tem uma agilidade, conforme eu falei anteriormente, e uma potencialidade de ampliar o número dessas publicações. Uma outra questão positiva que eu vejo é que ele vai direto ao ponto.
evitando todo esse emaranhado de acúmulo de páginas que às vezes se constrói, que muitas vezes nem serve para análise. Então, no modelo de artigo, não se tem um capítulo sobre referência, sobre referencial teórico ou sobre revisão bibliográfica. Isso não quer dizer que o pesquisador não faça esse trabalho. Na verdade, a revisão bibliográfica ela é feita como tem que ser feita em qualquer trabalho, mas ela vai entrar sendo operacionalizada direto nas análises. Então, ele vai direto ao ponto. Isso é uma potencialidade interessante, um ponto positivo que eu vejo no modelo escandinavo. E os pontos negativos? Eu diria que, como principais pontos negativos desse modelo escandinavo, teria a possibilidade de incorrer no que se acabou denominando de Salem Science, né? Que é o fatiamento das publicações, ou seja, ao invés de fazer um trabalho robusto, você parte esse trabalho em 2 trabalhos mais frágeis. Então isso é um risco também que se pode ocorrer na necessidade que tem que se construir 2 artigos, acaba fazendo 2 artigos, vamos dizer assim, meia boca, e não artigos mais encorpados e densos, como merece uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Esse que é uma primeira questão. Um outro ponto negativo que eu vejo também é a dificuldade e a habilidade que o profissional tem que ter. O pesquisador tem que ter uma habilidade muito grande, porque como ele vai trabalhar com artigos e trabalhando com a mesma literatura, com artigos que são diferentes, independentes se complementam e serão publicizados, ele vai ter que conseguir criar uma estratégia para que não recaia até em autoplágio, ou seja, repita a mesma coisa que está escrito na introdução no artigo 1 e no artigo 2. Então, embora ele trabalhe com a mesma literatura, ele tem que conseguir discutir isso sem tornar repetitivo e criar um autoplágio. Isso, muitas vezes, nem todo pesquisador iniciante consegue ter. Você conseguir discutir e trabalhar a literatura sob o seu prisma, sob o seu ponto de vista e não ficar deixando ela repetitiva, ou seja, às vezes a mesma frase em vários, ou a mesma citação em diferentes locais. Isso poderia tornar a dissertação até extremamente repetitiva e, inclusive, conforme eu falei, no autoplágio. E um outro ponto, que é um ponto bem delicado, que conforme eu citava anteriormente, muitas vezes em muitas instituições, para que o pesquisador, né, o aluno de mestrado, o aluno de doutorado, ele defenda, ele tem que ter um artigo submetido ou muitas vezes um artigo aprovado. Isso coloca a banca num determinado dilema, pois afinal a banca ela é responsável por, dentre outras coisas, avaliar o mérito do trabalho. E aí, como avaliar o mérito de um trabalho que já foi aprovado, já que se encontra publicado na revista? Qual é a função da banca na avaliação de um trabalho que já está publicizado? Bom, essa é uma questão de difícil resposta, mas acaba sendo um dilema que está posto sobre esse formato de escandinavo de montagem de artigos. Bom, então até aqui a gente pôde ver pontos positivos e negativos do modelo tradicional, pontos positivos e negativos do modelo escandinavo. Bom, então agora eu queria levantar algumas questões para a gente deixar bem claro. A primeira, conforme eu falei, já tinha citado antes, que tamanho não é documento, né? A gente precisa avançar nessa perspectiva de que quanto mais eu escrevo, melhor o trabalho fica. Na verdade, o que hoje a gente tem buscado é uma objetividade sem perder a profundidade. Então, não adianta ter uma tese de 500 páginas que ninguém vai ler e se ela não consegue ser objetiva nos dados e trazer uma novidade. Como também não tem sentido um trabalho que tenha 3, 4 artigos que não avancem na área. Então, o tamanho não é documento, né? Então, a gente precisa relativizar isso. O importante é que o trabalho seja rigoroso e traga novidades para o campo acadêmico. Outra questão é que o trabalho tem que ser publicizado. Independente se você vai fazer um trabalho monográfico ou um trabalho escandinavo de artigos, é importante que ele desenvolva e ele vá a público, né? E a melhor maneira que um trabalho acadêmico ele vai a público é com revistas acadêmicas. Então não adianta fazer um trabalho, quer seja em artigos, quer seja monográfico, que ele não vai ser publicizado. É importante que ele seja publicizado. Bom, e aí agora, conforme eu falei no início do vídeo, eu tive a experiência de fazer nos 2 modelos. Então, tendo essa experiência, hoje eu sou adepto do modelo escandinavo, um modelo de artigos objetivo. Eu quero que o meu aluno que está se formando, mestre ou doutor, ele faça uma boa revisão de literatura, domine o referencial teórico, mas eu não acredito que escrevendo um capítulo de 50 páginas que ele vai me provar que entendeu. Ele vai me provar que entendeu, que compreendeu, quando ele traz esse conhecimento e aplica nos dados que ele levantou. Então hoje eu sou adepto, eu oriento no modelo de artigos, eu acho que esse é um modelo que ele tem uma maior dinamicidade, maior potencialidade de comunicar rápido com o campo acadêmico através da publicidade do que a gente pesquisa.
Então, na minha experiência, que tive a oportunidade de fazer o monográfico e fazer o de artigos, eu aposto no modelo escandinavo, tá bom? E você prefere qual? Não sei se o vídeo conseguiu te responder todas as questões que você tinha. Se não conseguiu, você deixa aqui embaixo nos comentários e a gente continua a conversa por aqui. No demais, agradeço a audiência e peço que você curta o vídeo e compartilhe com outros colegas que estão nessa mesma dúvida se faz um trabalho monográfico ou escandinavo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.